Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre as atualizações do Lightroom 13. É isso mesmo, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023 e ontem, no dia 10 de outubro, na convenção que a Adobe faz anualmente, a Adobe Max, foram lançados várias novidades e uma delas é a atualização do Lightroom 12 para o Lightroom 13. E eu vou mostrar aqui as três principais novidades que foram introduzidas nessa nova versão do Lightroom. É bom que se diga que essa é uma atualização grande do Lightroom, então você precisa atualizar o seu catálogo da versão 12 para a versão 13. Então se você não tem muita certeza ainda de como lidar com essas questões de atualização, toma cuidado com isso, porque é possível reverter da versão 13 para a versão 12, mas dá trabalho. Se você está tranquilo em relação a isso, é só abrir o seu Creative Cloud, atualizar o Lightroom Classic, e quando você abrir o seu catálogo, ele vai pedir que você atualize o catálogo para a versão 13, atualize o catálogo e está tudo certo. E é isso que a gente vai ver então, o que mudou, o que foi introduzido de novo no Lightroom Classic versão 13. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom pensado, estruturado, para te oferecer o conhecimento, para construir um fluxo de trabalho seguro, do início ao fim do Lightroom, desde os fundamentos, desde as bases até as técnicas mais avançadas, incluindo máscaras e também já essas atualizações da versão 13, porque nós já estamos gravando vídeos sobre esses assuntos, então nos próximos dias eles já vão estar disponíveis no curso. Dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, é um curso 100% online, hoje ele já conta com mais de 100 aulas e é um curso pensado justamente para isso, para te dar todos os detalhes do programa, para que você possa dominar o Lightroom e ter um fluxo de trabalho muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais consistente, desde o início, como eu falei, até o final, a exportação das imagens. Dito isso, vamos ver as novidades da versão 13 do Lightroom Classic. A primeira grande novidade, e eu acho que o pessoal vai gostar bastante disso, é a introdução de um subpainel chamado desfoque de lente. Veja, logo abaixo de transformação, agora a gente tem desfoque de lente. É importante a gente perceber que aqui ao lado, o Lightroom está me dizendo que eu estou tendo um acesso antecipado a esse recurso. E se eu clicar aqui, aparece uma janela dizendo que ainda é uma ferramenta que está em teste, que vai sofrer bastante melhoria. Então eu suponho que nas próximas atualizações do Lightroom, nesses próximos meses, a gente veja alguma diferença aqui nessa ferramenta. Vou clicar em OK e vou abrir o subpainel de desfoque de lente. Então a primeira providência que a gente precisa tomar aqui é clicar nessa opção Aplicar. O que acontece nesse momento? Quando eu habilitar a opção Aplicar, o Lightroom vai avaliar, vai analisar a foto e vai selecionar o assunto principal. É o mesmo processo de seleção por assunto principal lá das máscaras, é a mesma coisa. Utiliza inteligência artificial para localizar aquilo que ele julga ser o assunto principal da foto. Então eu vou clicar aqui em Aplicar, ele vai analisar a imagem, e assim que ele localizar aquilo que ele entende como sendo o objeto principal, a gente então tem a ferramenta de desfoque de lente disponível. E a primeira opção que a gente tem é a quantidade de desfoque. Veja, se eu arrasto o slider para a direita ou para a esquerda, eu diminuo ou aumento a intensidade desse desfoque. Eu vou deixar aqui bastante alto esse valor de quantidade de desfoque, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Logo embaixo eu tenho 5 opções de desfoque, ou 5 opções diferentes de buquê. Veja que na medida em que eu mudo, clico em uma dessas opções, a forma com que o desfoque se configura, que o buquê desse desfoque se configura, vai mudando. E depois eu tenho um slider de aumento da intensidade desse buquê. Você escolhe a opção que mais te interessa. E é claro que dependendo dos elementos que aparecem focado e fora de foco, essa aparência desse buquê pode ser diferente, pode ser mais interessante um ou outro. Então eu vou colocar qualquer uma dessas opções aqui, também vou deixar um valor alto no slider de aumento, na intensidade desse buquê, para a gente enxergar isso acontecendo. Logo abaixo a gente tem essa barra que me indica aquilo que está em foco. Então veja, o que está mais à esquerda da barra é o que está mais em primeiro plano na minha foto. E ele identificou que aquilo que está mais em primeiro plano, aqui o hidrante, é o que está em foco.
Na medida em que eu vou arrastando essa caixa delimitadora para a direita, eu vou colocando o foco mais ao fundo da imagem, mais no segundo plano da imagem. Veja, agora o hidrante em foco e agora o plano de fundo em foco. É bom dizer que essa foto já tem algum grau de desfoque. Ela não deixa aquilo que estava desfocado em foco. Não significa que agora ele não precisa se preocupar mais com o foco da imagem. Significa apenas que aquilo que eu definir aqui, aquela amplitude de foco que eu defini aqui, vai ter uma definição maior na imagem. Então, olha, de novo, à esquerda o hidrante em foco e à direita o plano de fundo em foco. Então ele identificou o hidrante como sendo o objeto principal da minha imagem, identificou que ali deveria estar o foco. Veja que nessa caixa delimitadora do alcance focal, né, dessa amplitude focal, eu tenho duas alças. E se eu quiser ampliar essa área de foco, eu arrasto uma alça para um lado ou arrasto a outra alça, a alça da esquerda para a esquerda. Então eu vou ampliando esse alcance focal, essa amplitude focal como que. E de novo, eu não estou aqui corrigindo o foco da imagem, eu estou simulando essa diminuição da profundidade de campo, né? Então, se eu tenho essa caixa delimitadora maior ocupando toda a barra de alcance focal, eu simulo uma grande profundidade de campo. Se eu tenho essa barra delimitadora mais estreita apenas em um objeto da minha imagem, eu tenho essa amplitude, essa distância focal, melhor dizendo, diminuída. Perfeito, eu vou aumentar um pouquinho aqui só para a gente ter isso um pouco mais visível. Acima dessa barra de alcance focal, eu tenho dois botões. O primeiro deles é a indicação de que o foco foi definido a partir dessa seleção, se a gente puder dizer assim, do objeto principal da imagem, por inteligência artificial. Por outro lado, se eu utilizar esse íconezinho que parece um alvo, eu posso definir aonde eu quero que o foco esteja. Então eu vou clicar nesse íconezinho e vou clicar lá atrás e veja que imediatamente aquela área delimitadora, aquela caixa delimitadora vai para a direita da barra, indicando que objetos mais ao fundo da imagem, no plano de fundo, é que estão o foco. Veja, se eu tenho a ferramenta ativa e clico no hidrante, o foco vem para frente. Se eu tenho a ferramenta ativa e clico lá no plano de fundo, o foco vai lá para trás. Então eu posso definir o objeto em foco de maneira automática, utilizando os recursos de inteligência artificial do Lightroom, ou eu posso fazer isso manualmente. Eu vou deixar aqui a localização automática do objeto e abaixo dessa barra de alcance focal eu tenho a opção de visualização da profundidade. Se eu habilito essa opção visualizar a profundidade, ele me dá um mapa de profundidade indicando aquilo que está mais em foco e aquilo que está menos em foco. Então veja, as cores mais frias, o amarelo clarinho e quase branco, são aqueles objetos que ele considerou em foco. E aqui no meu caso, o hidrante é esse primeiríssimo plano aqui da escada. E se eu arrastar para a direita, veja que ele vai transferindo essa informação lá para o segundo plano. Então eu consigo ver com a opção de visualizar a profundidade aquilo que ele considerou em foco e aquilo que ele considerou uma área disponível para ser desfocada. Por fim, eu tenho aqui embaixo dois botões, o botão de foco e o botão de desfoque. Esses botões habilitam o pincel para que eu possa pintar e refinar a área selecionada, como sendo aquela que será focada e aquela que será desfocada. Se eu clico em foco, eu vou pintar ou aumentar a área em foco. Então veja que eu tenho um pincel com todas as configurações de um pincel aqui, isso não muda nada, então eu tenho a intensidade, tamanho, difusão, fluxo e a opção de utilizar a máscara automática. E a intensidade, obviamente, é a intensidade do foco que eu quero, ou no outro caso, se eu tiver com um desfoque habilitado, a intensidade desse desfoque. Eu vou colocar aqui em 100 de foco, só para a gente enxergar isso, e vou pintar esse primeiro degrau aqui da escada para a gente ver como ele vai ficando cada vez mais com essa cor amarela, uma cor mais fria, indicando que essa área ela também estará em foco. Então veja,
Eu vou pintar aqui, é claro que eu posso ajustar o tamanho desse pincel utilizando as teclas de colchete no teclado ou a roda de rolagem do mouse. E pronto. Então agora eu tenho o hidrante em foco e também uma grande quantidade desse primeiro degrau da escada. Vamos desabilitar a opção de visualizar a profundidade e a gente percebe isso. Veja que se eu diminuir a intensidade, aquele primeiro degrau que foi afetado pela minha pintura, ele vai se tornando menos focado, vai se tornando mais desfocado. Por outro lado, a mesma coisa acontece se eu clicar em desfoque. Vou habilitar a opção de visualizar a profundidade e agora se eu quiser deixar tudo desfocado, realmente apenas o hidrante, eu vou pintar aqui, veja que tudo vai ficando mais roxo, né? Essa cor mais escura, e eu vou tendo apenas o hidrante nessa faixa de foco. Então veja, vou desabilitar a opção de visualizar a profundidade e agora apenas o hidrante em foco e eu posso aumentar ou diminuir a intensidade daquela área que eu acabei de pintar. Então esse é a primeira grande atualização do Lightroom 13. Vamos ver um segundo recurso que pode ser bastante interessante, talvez eu ache até mais interessante que esse. E é bom lembrar que a opção dessa ferramenta, ou desse painel de desfoque de lente, ela ainda é uma ferramenta em estágio de aperfeiçoamento e eu posso apostar que nos próximos meses a gente vai ter alterações aqui no uso e no resultado também dessa ferramenta. Outra mudança importante foi a remoção do subpainel HSL Cor. Então até a versão 12 do Lightroom a gente tinha o subpainel HSL Cor. Agora isso não existe mais. O que a gente tem é um subpainel chamado misturador de cores. E veja bem, a ferramenta HSL Cor, ela não desapareceu, ela continua e continua exatamente igual, não mudou nada com ela. A única diferença é que agora ela está nesse subpainel misturador de cores. E veja só, eu vou abrir aqui esse painel misturador de cores e a gente tem duas abas, misturador e cor de ponto. A aba misturador é a ferramenta HSL Cor, exatamente igual como ela existia. Então eu posso ver todos os 8 canais de cor, o matiz, a saturação e a luminância de todos eles. Eu posso ver apenas a luminância, a saturação ou o matiz de cada um desses 8 canais de cor. Ou então, se eu mudar aqui em cima, ajustar HSL e mudar para cor, eu tenho a mesma coisa, só que numa visualização diferente. Eu tenho os 8 canais, matiz, saturação e luminância para cada um desses 8 canais. Então isso aqui não mudou absolutamente nada. O que mudou nesse novo subpainel chamado misturador de cores foi a opção de cor do ponto. E isso é muito interessante porque a gente consegue agora trabalhar com as cores de uma maneira muito mais pontual, muito mais localizada. Veja o seguinte, eu tô na aba misturador, portanto eu vou trabalhar com a ferramenta HSL Cor tradicional, vou escolher a opção HSL e imaginando aqui que eu queira diminuir um pouco a saturação dessa parede do prédio. Essa parede ela não é tão amarela assim, ela é um tom mais branco e eu quero tentar corrigir isso. O que eu faria se eu tivesse apenas a ferramenta HSL aqui? Eu escolheria a opção saturação, provavelmente, habilitaria a ferramenta de ajuste por alvo, que é essa bolinha que tem logo aqui à esquerda, levaria meu cursor até a área que eu quero diminuir a saturação, clicaria e arrastaria. Veja que o slider de laranja e amarelo, eles se movimentam, porque obviamente nessa parede eu tenho muito laranja e amarelo, mas eu tenho uma ação não só sobre a parede. Veja que aqui o gramado também é afetado, porque nesse gramado a gente tem muito amarelo, provavelmente. Veja só, se eu clicar e arrastar no gramado, olha como o slider de amarelo se movimenta. Isso significa que eu tenho muito amarelo, assim como eu tenho amarelo na parede, eu tenho amarelo aqui no gramado. Significa dizer o seguinte, que para uma determinada cor que a gente consegue visualizar aqui na nossa imagem, a gente não tem apenas uma cor na sua formação, a gente tem várias cores. O verde do gramado, por exemplo, tem o verde, mas também tem muito amarelo.
Portanto, ao mexer na parede que tem amarelo, eu também estaria mexendo no gramado, no verde do gramado que também tem amarelo. Com a opção de cor de ponto, isso melhora bastante. Veja, eu vou zerar esses ajustes aqui e vou desabilitar a ferramenta de ajuste por alvo, clicando na bolinha. Deixa eu só ver se eu não tenho nenhuma alteração feita. Não. Vou clicar em cor do ponto e vou pegar esse conta-gotas que a gente tem aqui. Clico no conta-gotas e levo até a parede. E veja que imediatamente ele identifica qual é a cor da parede. E nesse seletor de cores, eu posso definir o matiz. Se eu arrastar a indicação da amostra de cor para a direita ou para a esquerda, posso definir a saturação, arrastando de cima para baixo, e posso definir a luminosidade, portanto, matiz, saturação e luminosidade, HSL. Então veja, da direita para a esquerda, eu estou trabalhando com o matiz da cor. De cima para baixo, eu estou trabalhando com a saturação da cor. E aqui nessa barra direita, eu estou trabalhando com a luminosidade da cor. Isso tudo pode ser visto aqui nesses sliders logo abaixo. Então, deslocamento de cima para baixo, eu trabalho com a saturação da cor. E aqui na barra mais à direita, deslocando de cima para baixo, eu tenho a luminosidade dessa cor. Perfeito. De qualquer forma, o que a gente percebe é que ainda assim o verde aqui embaixo está sendo afetado, porque, como a gente viu, o verde tem muito amarelo. O que acontece com essa ferramenta a partir de agora? Logo abaixo eu tenho a opção de visualizar intervalos. E o que acontece quando eu habilito essa opção de visualizar intervalos? A foto ela fica toda preto e branco, aonde eu não tenho essa cor com a qual eu estou trabalhando. E eu tenho esse slider de intervalo que me permite ampliar ou diminuir esse intervalo de cores que vai ser afetado pelo meu ajuste. Então veja que se eu arrasto para a esquerda esse slider de intervalo, eu me concentro apenas nas áreas que me interessam, que são essas áreas da parede do prédio. E não afeto, ou praticamente não afeto, o gramado. Veja que se eu arrasto para a direita, eu começo a ter o gramado sendo mostrado em cor, indicando que eu vou afetar essa área também. Então, eu vou arrastar o slider todo para a esquerda, removendo toda essa área do gramado da minha alteração, quer dizer, do meu alcance de cor, da minha amplitude de cores, e aqui eu posso trabalhar com o matiz da cor, que não é exatamente o que me interessa mais nessa foto é mudar a saturação da cor e aumentar um pouquinho a luminosidade. Então agora eu fiz um ajuste que afetou basicamente só a parede do prédio, sem alterar significativamente a cor do gramado. Então veja, vou desabilitar a opção de visualizar intervalos e agora eu tenho uma parede muito menos saturada e com mais luminosidade do que eu tinha antes. Vou ligar e desligar o íconezinho de visualização do subpainel para a gente ver como era. Era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então, essa opção de cor do ponto, né, nesse novo subpainel de misturador de cores, ele vai me permitir trabalhar com cores de uma maneira muito mais pontual. E o que é interessante é que essa opção também está na máscara. Então, se eu vier aqui nesse grupo de ferramentas de mascaramento e decidir trabalhar com máscaras, e aqui eu vou fazer uma máscara simples do céu, só para a gente ver aonde que essa opção está disponível, eu tenho aqui, olha, cor de ponto, e eu posso trabalhar com ela nessa máscara. Então eu seleciono um tom do céu e posso trabalhar nesse tom do céu, aumentando a saturação, diminuindo a luminosidade. É claro que com a máscara isso já me dava um pouco mais de limites em termos da área em que eu estivesse agindo. Mas de qualquer maneira a ferramenta também está disponível aqui para ser trabalhada junto com as máscaras. A terceira grande novidade do Lightroom 13 está aqui no subpainel básico, e se a gente abre, a gente percebe que logo nessa primeira barra a gente tem 3 botões que não existiam. Na verdade, essa barra era dedicada a uma opção tratamento, aonde a gente poderia converter a foto para preto e branco. E está aqui esse botão preto e branco, esse continua a mesma coisa. Se eu clicar aqui, a foto se torna preto e branco, e se eu clicar novamente, a foto volta para a sua versão a cor. Além disso, eu tenho o botão automático, e esse botão automático ele estava aqui embaixo,
nessa caixa de ajustes tonais. Então, esse botão automático é o mesmo que havia aqui na versão 12, e se eu clicar, o Lightroom aplica um ajuste tonal automático na imagem para mim. Então, basicamente, houve uma mudança de layout, uma posição de botões, mas o mais importante está aqui, nessa opção HDR. A partir da versão 13, o Lightroom é capaz de editar fotos em HDR, dar suporte para edição de fotos em HDR. HDR significa High Dynamic Range, ou alto alcance dinâmico. São imagens que têm uma variação tonal muito mais ampla, diferença entre áreas escuras e claras muito maior. Mas é muito importante a gente frisar que, para que eu possa editar fotos HDR, é preciso que eu tenha um monitor que dê suporte a HDR. O que não é o caso, não é o meu caso, eu acredito que também não seja o caso de muitos fotógrafos nesse primeiro momento. Já existem vários monitores que dão suporte nativo HDR, mas essa é uma tecnologia ainda relativamente recente. A gente vai precisar de algum tempo para que esses equipamentos se tornem mais acessíveis e que a gente possa ter acesso a eles. Portanto, para que você possa editar uma foto em HDR, você precisa ter um monitor que te mostre isso. Além disso, a gente tem outras limitações, por exemplo, navegadores da web, nem todos exibem HDR. Obviamente você não pode imprimir uma foto em HDR, então você tem uma série de limitações em relação ao uso do HDR. Talvez esse recurso seja interessante para que a gente consiga estudar, desvendar quais são os resultados que eles oferecem e adaptar técnicas que possam ser utilizadas nas imagens que podem ser mostradas, exibidas nos monitores que a gente tem hoje, que são imagens SDR, Standard Dynamic Range, que são imagens de alcance dinâmico padrão. Basicamente, tudo que a gente vê no monitor é aquilo que o monitor pode nos mostrar, que está dentro desse alcance dinâmico padrão. Então, mesmo quando a gente fazia fotografias HDR aqui no Lightroom, e o Lightroom permite fazer isso já há bastante tempo, assim como o Photoshop, o Lightroom convertia essa imagem de alto alcance dinâmico para uma imagem de alcance dinâmico padrão, SDR. Então, basicamente é isso que a gente vê no nosso monitor. Então, talvez esses recursos de HDR nos permitam adaptar técnicas de HDR para serem utilizadas em imagens exibidas em SDR. Mas, obviamente, a gente precisa de algum tempo para entender isso e ver como é que isso funciona. Só mostrando rapidamente qual é a grande vantagem do HDR, eu vou clicar aqui no botão HDR e veja como o meu histograma se expande para a direita, me oferecendo mais faixas tonais de trabalho. Nessa imagem, por exemplo, as áreas mais claras da imagem terminam nesse nível de 255 de luminosidade. E agora eu teria, se tivesse um monitor capaz de exibir HDR, até mais 4 faixas tonais, correspondentes cada uma delas a 1 ponto de luz. E aqui no meu monitor eu não tenho isso, e ele me indica com essa barra vermelha. Então essa indicação vermelha aqui embaixo dessa extensão do histograma para as altas luzes está me mostrando que o meu monitor não é capaz de exibir imagens em HDR. Se eu clicar no sinalzinho de exclamação aqui à direita, eu vejo exatamente essa mensagem, que no momento a exibição de HDR não está disponível. Então eu não tenho como trabalhar com HDR nesse momento. E vamos esperar para ver como é que essa tecnologia evolui, como é que os preços desses equipamentos também vão se comportar, porque ainda nesse momento a gente não consegue tirar todo o proveito desse recurso de HDR. O fato é que eu teria aqui mais 4 faixas tonais, o que me daria mais informação nas áreas mais claras dessa foto e também cores mais vivas nas altas luzes. Então é isso, pessoal. Essas foram as 3 principais atualizações do Lightroom 13 em 10 de outubro de 2023. E se esse vídeo foi interessante, se você aprendeu alguma coisa nova, se isso foi bacana para você, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e principalmente seguir, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e mostra esse vídeo para mais pessoas que também podem tirar proveito desse material. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.